tarde a todos. Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente interpreta uma tabela ou um gráfico. Por que eles vêm assim numa apresentação tão diferente de um artigo para o outro? E o objetivo da nossa aula de hoje é facilitar, pelo menos que vocês vejam uma tabela e um gráfico e consigam interpretar aquilo e ver, né, o que aqueles resultados estão falando, tá? Sem problema, João Pedro. Então, todo mundo já teve disciplina de estatística? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Se eu partir de um ponto que vocês não entenderam, que eu preciso voltar em algum princípio um pouco mais básico, vocês me avisam, tá bom? Como eu vou compartilhar a tela, eu não vou ver vocês, então podem abrir o microfone, perguntar e ficar à vontade, tá bom? Vocês já estão vendo a minha tela? Ainda não? Sim, Ana. Tá bom. Bom, eu vou já começar, pessoal, de uma parte assim, bem objetiva. Eu tô com uma tabela aqui, como é que eu vou olhar aqui esse negócio, né? Então, a gente sabe que quando a gente vai fazer um experimento, todo mundo agora tá começando. Tem gente que já está andando, né, gente, com seus projetos de pesquisa, mas para quem está começando agora, a gente escreve lá no projeto de pesquisa que a gente vai fazer um determinado ensaio e lá vai ter um N. Aquele N é o número de corpos de prova que eu vou fazer o ensaio por grupo, não é? Então, se eu coloco lá, que eu vou dar um exemplo, tá? Que eu vou pegar eu estou estudando uma resina acrílica incorporada com um nanomaterial como o vanadato, por exemplo. E aí eu vou fazer um ensaio mecânico de resistência à flexão, né? Só dando um exemplo aqui. E aí eu falo lá que eu vou usar um N de 10 para fazer a flexão. Então eu vou pegar 10 corpos de prova de cada grupo que eu tiver e eu vou fazer o ensaio de flexão 10 vezes ali, né, naquele material. Então vamos supor que eu tenho a resina acrílica pura, sem incorporar vanadato. Esse é o meu grupo normalmente controle, a gente chama de controle, né? E aqui, ó, vamos ver o exemplo dessa tabela. Aqui a gente tem uma cerâmica, né, uma porcelana feldspática de duas marcas diferentes, essa EX3 Noritake e IPS Inline, ambas são porcelanas feldspáticas. Aqui a gente tinha 3 grupos, tá? Grupo controle, o que é isso? Porcelana sem incorporar nada. Grupo de 2,5%, incorporei 2,5% de vanadato. Grupo 5%, incorporei 5% de vanadato. Eu tenho 3 grupos e lá no meu projeto de pesquisa vai estar informando N. Então, tá lá, N de 3, quer dizer que eu vou ter que utilizar 3 corpos de prova do EX3 Noritake controle e fazer aquele ensaio. N de 10, N de 5, 5 corpos de prova de cada um desses grupinhos e fazer o ensaio. Isso está claro para vocês, né? Então, fiz lá o meu experimento, o meu ensaio, eu vou ter dados numéricos. Lembrando que existem outros tipos, né, de pesquisas que a gente não vai ter um dado numérico. A gente pode ter um score, algum outro tipo de dado. Mas vamos falar aqui de dados numéricos para facilitar a nossa vida. Eu vou ter um dado numérico, então eu vou pegar todos aqueles dados e eu vou colocar num programa estatístico. E eu vou falar para o programa estatístico o que eu quero comparar. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui foi feito, então, abrindo, é um artigo, tá, gente? Então, abrir o artigo, a tabela ou a figura, ela tem que estar clara para a gente, sem que a gente leia o artigo. Tá? Então, isso vale para relatório de vocês, para apresentações em congressos, para artigo, para tudo. Eu tenho que olhar para essa tabela sem ter lido o artigo e saber do que ele está falando. Então, o que essa tabela aqui está me informando? Que foi o comportamento mecânico de porcelanas odontológicas incorporadas com esse símbolozinho aqui. Isso deveria até estar na legenda da tabela, porque a gente precisa entender a tabela sem depender do resto do texto, tá? Obviamente, no texto vai estar explicando que esse componente aqui é o vanadato, né? A gente já conhece, mas o ideal é sempre colocar legendas na tabela. Então, porcelana, o comportamento mecânico de porcelanas incorporadas com vanadato. Aí eu sei aqui, ó, que eu tive 2 tipos de porcelana,
3 grupos para cada uma delas. E vamos pegar esse ensaio mecânico aqui, ó. Rugosidade, né? Toda tabela precisa ter a unidade de medida. Então, para rugosidade foi micrômetro, para microdureza foi aqui quilogramas forças por centímetro quadrado, enfim. Sempre tem, então, lembrem disso também na hora de construir as tabelas de vocês, tá? E aí eu vou falar lá, vamos pegar aqui essa rugosidade, eu vou falar para o programa estatístico, vou jogar todos os dados lá das medidas de rugosidade que eu obtive de todos esses grupos, e vou falar para o programa estatístico que eu quero uma análise descritiva desses dados, para eu saber se esses dados são paramétricos ou não paramétricos. Vocês se lembram disso? Alguém fala aí para mim se vocês se lembram que existem dados paramétricos e não paramétricos. Todo mundo lembra disso? Eu não lembro. E se você puder falar. Eu não lembro, não. Tá. É assim, ó. A gente pegou lá todas as medidas. Eu fui lá no rugosímetro, medi cada corpo de prova de cada grupo. Então, se eu falei lá no meu método que eu ia fazer N10, eu peguei 10 corpos de prova só com estes 3 no Oritac puro, certo? Fui lá e medi rugosidade, ele me deu um dado numérico de cada um deles. Fui lá e peguei o X3 no Oritac, a porcelana, incorporada com 2,5% de vanadato. Peguei 10 corpinhos de prova, medi rugosidade e obtive os valores numéricos. Também fui lá, peguei 10 corpos de prova da porcelana com 5%, medi rugosidade, ela me deu os valores numéricos. Vou jogar isso lá no programa estatístico numa tabelinha, tá? Aí, eu vou pedir para o programa estatístico me dar a distribuição desses dados, fazer uma análise descritiva para mim. Ele vai me falar sobre a homogeneidade desses dados. Se os dados estiverem com uma distribuição normal, quer dizer, são dados muito próximos. Eu fui lá medir e a rugosidade do controle, ela, lá nos 10 corpinhos de prova, aqui é uma média, né? Mas lá nos 10 corpinhos de prova deu 1,74, 1,75, 1,76, 1,72, 1,69. Isso me mostra que são dados parecidos, né? Aí ele vai me dar que a distribuição é normal, aqueles dados ali, eles têm uma coerência entre eles. Mas, se eu fui lá medir a rugosidade desse grupo controle aqui, e ele me dá 2,36, 1,74 e me dá 1 no terceiro corpo de prova, nossa, esses valores são muito longe um do outro, não são? Então, o programa estatístico, ele pode me informar que esses dados não são normais, não é que eles são anormais, tá, gente? Eles não têm uma distribuição normal, eles estão distribuídos muito doido, um lá embaixo, outro lá em cima, outro valor lá, entendeu? Vocês conseguem entender isso? Que existe uma distribuição normal, que são valores numéricos muito próximos, e existe uma distribuição que os valores estão ali, um valor máximo e um valor mínimo, muito louco. Vocês conseguem entender isso? Ou querem que eu explique de uma outra forma? Sim, deu para entender. Quando eles têm, então, os valores muito divergentes, ele chama como distribuição? Não normal. Não normal. Isso. E aí, então, eu coloquei os dados, todos os valores numéricos que eu medi lá no rugosímetro ou qualquer outro experimento que vocês estejam fazendo. Pedi para o programa me informar, porque o programa tem lá os cálculos numéricos, né? Que ele vai me informar se aquele dado tem uma distribuição normal ou não. Se esses dados têm uma distribuição normal, ou seja, os valores eles estão ali numa faixa muito próxima, eu vou selecionar testes estatísticos paramétricos. Tá? E se essa distribuição é não normal, ou seja, eu tenho uma variação de valores muito grande, eu vou selecionar testes estatísticos não paramétricos. A gente precisa saber isso para entender as tabelas e gráficos que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? E aí, por que a gente quer um teste estatístico paramétrico ou não paramétrico? A gente quer saber se existe diferença
na rugosidade, aqui nesse exemplo, de eu incorporar a vanadato ou não. Eu quero incorporar a vanadato na cerâmica porque eu quero que ela tenha um efeito antimicrobiano, certo? Eu estou incorporando um nanomaterial antimicrobiano. Só que eu não posso atrapalhar as propriedades dessa cerâmica. Se ela ficar rugosa demais, não adianta eu ter um material antimicrobiano ali, porque vai acumular mais biofilme, ela vai ficar cheia de poros, os micro-organismos acumulam ali, não vai adiantar nada. O vanadato pode nem dar conta, né? Então, eu preciso saber a diferença, existe diferença estatisticamente significante entre os grupos que eu estou propondo, certo? Aqui nesse caso da rugosidade, eu não quero que a cerâmica tenha uma rugosidade diferente do controle. Eu quero que ela tenha a mesma rugosidade de um material que já funciona e que já está no mercado, né? Por isso que a gente escolhe, né, o teste estatístico que a gente vai aplicar. Só que existe uma infinidade de testes estatísticos, né? Cada um com a sua finalidade, a gente não vai entrar nisso aqui hoje, tá? Mas eu posso selecionar testes paramétricos se a distribuição dos dados for normal, ou seja, se todas as medidas ali têm uma coerência, né, têm valores parecidos, ou eu posso selecionar testes não paramétricos se a distribuição for não normal. Para alguns tipos de experimentos, um N pequeno, por exemplo, se eu falar que eu vou usar 3 corpos de prova de cada grupo para medir rugosidade, eu já tenho que partir para um teste não paramétrico logo de cara. Se eu informar um N de 5 corpinhos de prova para medir rugosidade para cada grupo também é um número muito baixo. Então, eu tenho que já fazer direto um teste não paramétrico, porque eu não tenho como garantir que se eu fizesse a medida em mais corpos de prova, se isso daria uma distribuição normal ou não. Então, um N muito pequeno, dependendo da análise que a gente está fazendo, já vai direto para uma distribuição não normal e um teste não paramétrico. Tá difícil de entender, gente, ou tá claro para vocês? Eu vou ser Bia, eu tô sincera, achando tá mais ou tranquilo. menos. E se você pudesse falar um pouquinho mais devagar, só para Tá. gente, por favor. Isso, pessoal, respondam quando a Bia E pergunte, porque senão eu responde, vou porque dizer eu que tá ok. preciso. Isso, porque eu preciso saber. Deixa eu abrir aqui um programa estatístico para eu mostrar isso para vocês melhor, tá? Eu preciso saber se vocês estão acompanhando, senão eu volto e explico de novo. Eu vou abrir aqui um programa para vocês verem. Posso tirar uma dúvida? Diga. Os grupos são testes para, tipo, o N de 10, por exemplo, são 10 para o grupo controle, 10 para o 2,5, tipo, É, ou é 3, N de 3, sendo que tem o controle, 2,5 e o 5. Não sei se ficou claro. então, Helena, se eu determinar um N, ele precisa ser o mesmo N para todos os grupos. Então, se eu falei lá no método do meu projeto que o N vai ser 10, eu tenho que fazer 10 corpos de prova para o controle, 10 para o 2,5%, 10 para o 5%. Se eu falei que o N é 3, eu vou usar 3 corpos de prova do controle, 3, 5%, 3, 2,5%. Entendi. Era essa a sua dúvida? Sim. Ficou claro, Tá. obrigada. Tá abrindo o programa, gente. Aí eu mostro aqui, eu pego uma tabela que eu tenho e mostro para vocês. Eu não quero entrar no Boxplot agora. Eu poderia até mostrar para vocês Boxplot. Eu não quero muito entrar no programa estatístico, porque o meu objetivo com vocês hoje é mostrar como vocês interpretam uma tabela. Mostrar isso, eu preciso que vocês entendam o que é um teste paramétrico e não paramétrico, né? Bom, o programa ele demora para abrir, então a gente vai seguindo aqui, tá? Fui lá no laboratório, fiz N corpinhos de prova para cada grupo, fiz as medidas e obtive um valor numérico, né? O meu objetivo aqui é saber se existe diferença entre os grupos, né? Se um foi melhor, se o outro foi pior, dentro da proposta que eu estou fazendo. Então, por exemplo, quem trabalha com implante, eu quero saber qual modelo de implante é melhor.
vamos supor, tem aqui, ó, uma tabela, né? De uma avaliação que já foi feita. Então, isso daqui eram cimentos endodônticos, aquele cimento que a gente usa para obturar o canal, depois que fez o canal, ficou um buraquinho ali, né? Eu preciso fechar, igual uma restauração. Tirei a cara e preciso tampar, né? Restaurar. Eu vou obturar o canal, lá dentro vai um cimento, e eu quero que esse cimento tenha atividade antimicrobiana para matar os micro-organismos que ficaram dentro desse canal e a gente não ter lesões repetitivas por causa de reinfecção, certo? Então, eu vi se esse cimento tinha ação antimicrobiana contra uma bactéria específica, que é a Enterococcus fecalis, que está sempre lá dentro do canal. Então, eu venho aqui com uma marca de cimento endodôntico, que é o H+. Os grupos, quantos grupos eu tenho? Lembrem disso. Os grupos, eu tinha um grupo controle, ou seja, só cimento sem vanadato, e eu tenho um grupo aqui com 2,5% de vanadato. Aí aqui, ó, lembra a história que eu falei do N? Lá no meu projeto estava escrita que o N era de 9. Então eu tinha que pegar 9 corpos de prova do cimento sem vanadato, que é o meu grupo controle, e fazer a medida que eu estou fazendo aqui, tá? E eu tinha que pegar a mesma quantidade, 9 corpos de prova do 2,5% e também fazer as medidas. E eu vou obter dados numéricos, tá? Aí eu vou pegar esses dados numéricos aqui e vou lá para o programa estatístico para eu saber se quem matou mais a bactéria foi o grupo controle ou o grupo com vanadato, ou se não existe diferença entre eles. Ou eles não matam, ou eles matam tudo. Aqui são as medidas que eu fiz lá no laboratório e obtive todos os dados numéricos. Só que eu ainda não sei quem que vai matar a bactéria aqui, certo? Então, vamos aqui para o programa. Tá. Aqui, eu peguei aqueles dados que eu fui lá e obtive uma medida, e eu vou jogar... Lembra que eu falei que eu jogo tudo no programa estatístico? Então, aqui, ó, eu tenho o grupo 1, eu fiz 10 corpinhos de prova do grupo 1 e obtive uma medida, aqui nesse caso era a radiopacidade, né? Peguei 10 corpinhos de prova do grupo 2 e obtive aqui uma medida, certo? 10 corpinhos de prova do grupo 3, obtive aqui, e 10 do grupo 4, tá? Aí eu vou pedir para o programa estatístico me falar se esses dados aqui, ó, 3, 5, 4, 6, se isso aqui tem uma distribuição normal ou não normal. Quer dizer, será que esses valores aqui, ó, diversos, né? Aqui, ó, vamos pegar esse grupo 1. Aqui deu 3 de radiopacidade, 5, 4, 6. Será que isso daqui dá uma distribuição? Se o programa vai entender para mim que isso aqui são valores próximos e ele vai me falar que essa distribuição é normal? Ou será que ele vai entender que esses valores, ó, tem um máximo e um mínimo, aí esses valores variam demais? Se esses valores variam demais, ele pode me falar que, ó, esses dados seus aí, ó, são tudo não, distribuição não normal. Ok até aqui? Sim. Ok, professora. Tá, então vamos lá pedir para o programa me falar, tá? Então eu vou vir analisar os dados. Eu tenho que pedir uma análise descritiva, tá? Eu quero explorar esses dados. Eu ainda quero saber se a distribuição é normal, tá? Aí vocês lembram lá da disciplina de estatística que existia um intervalo de confiança de 95% e a gente ia olhar que o P era 0,05? Gente, eu não vou explicar para vocês o que significa P, porque aí também... Senão a gente não vai sair daqui hoje, tá? A gente vai olhar o valor de P, 0,05, a gente tem um intervalo de confiança. Bom, enfim. Aí aqui, ele vai lá analisar todos os meus dados, ele deu aqui que eu tenho 4 grupos, que a variável que eu estou avaliando é a radiopacidade, que eu tenho um N de 10, tarará. Aí ele vai fazer uma análise descritiva, aqui ele já me dá a média,
o intervalo de confiança que eu informei para ele que era de 5%, ele me dá aqui a variância, desvio padrão, valor máximo que eu tenho, valor mínimo. Então, na hora que eu medi a radiopacidade, o menor valor que deu foi 3,15 e o maior valor 6,22. Esse é o máximo e esse é o mínimo. Aí ele vai avaliar dentro do máximo e do mínimo quais são os valores que está ali para ele me falar se essa distribuição é normal ou não. Então ele fez isso com todos os grupos, me deu todos esses dados aí. Aqui ele me dá um box plot que eu vou explicar para vocês já já o que é e como interpreta, tá? E ele vai me informar também a distribuição, tá? Aí, bom, aí ele vai me informar aqui e mostrar para vocês o programa estatístico, tá? Não vou entrar aqui em como o programa funciona, não é isso, não é aula de estatística. Então, vamos supor que ele me falou que os meus dados têm uma distribuição normal, tá? Quer dizer, seus valores aqui, eles estão próximos um do outro, sua distribuição deu normal. Aí, para eu saber se existe diferença entre o grupo 1, 2, 3 e 4, se existe diferença na radiopacidade, se existe diferença na rugosidade, seja lá no que eu estiver avaliando, para eu saber se existe diferença, eu preciso rodar um teste estatístico, tá? Quem vai me informar se tem diferença, não vou tirar da minha cabeça, olhar os dados e achar que eu posso informar que teve diferença entre os dados. Bom, aí eu vou selecionar um teste estatístico para distribuições normais, que é um tipo de teste paramétrico. Existem, gente, uma infinidade de testes. Na hora de fazer estatística, a gente precisa conhecer. Vocês precisam fazer isso? Não necessariamente. Existem estatísticos, pessoas especializadas nisso. Eu aprendi a fazer, a Mariana, a Denise, a gente aprendeu a fazer um basiquinho do basiquinho com os nossos tipos de dados, que são muito parecidos. E é, na verdade, os tipos de dados que a maioria de vocês vai obter, porque a gente faz ali um tipo de pesquisa que é parecido, tá? Então, para distribuição normal, o primeiro teste paramétrico que eu seleciono é a ANOVA. Vocês lembram disso, da aula de estatística da ANOVA? A ANOVA, ela só vai me falar se existe diferença entre os grupos ou não. Ela vai me falar lá, ó, o controle, o 2,5% e o 5%, eles são diferentes, mas eu não sei quem é diferente de quem. Eu não sei se é o controle que é diferente do 5, se é o 5 que é diferente do... Eu não sei, ele só me fala que existe diferença. Como é que ele me fala isso? Pelo valor de P. Lá na hora que eu gero aqueles dados lá do programa estatístico, ele vai me informar um valor de P. Se o P for maior do que 0,05, não existe diferença entre os grupos. Se não existe diferença, eu já sei que tanto faz eu incorporar Vanadato ou não, que isso não influencia na rugosidade. Então, a rugosidade dos grupos com Vanadato foi a mesma do grupo controle só da porcelana pura, não, um não ficou mais rugoso que o outro, ele vai me falar um P, um valor lá maior do que 0,05, eu nem preciso ir para frente, porque eu já sei que não alterou, que a incorporação de Vanadato não alterou rugosidade. Ou, quem trabalha com implantes, eu estou avaliando 3 modelos de implante diferentes, vamos supor. E ele me fala que o material A, B e C não teve uma diferença estatisticamente significante, então eu não vou para frente, eu já sei que eles não têm diferença. Agora, se o programa estatístico me dá lá um valor de P menor do que 0,05, olha aqui nesse artigo, ó, que está até falando, um P de 1. 1 é maior do que 0,05. Então, não tem diferença estatística aqui. Mas aqui, ó, P menor do que 0,001, quer dizer, é menor do que 0,05. Tem diferença estatística, tá? Então, se tem diferença estatística lá na ANOVA, ela me falou que existe diferença entre os grupos, eu preciso saber qual grupo é diferente de qual. Então, eu vou pedir para o programa estatístico rodar para mim um pós-teste.
esse pós-teste, lá dentro dos militestes paramétricos que a gente tem, pode ser de Bonferroni, de Tukey, de vários nomes, tá? Tem vários pós-testes. Aí é nesse pós-teste, lá no Bonferroni, no Tukey, que eu vou saber qual grupo é diferente de qual. Porque ele pode me falar que o incorporar 2,5% de vanadato na porcelana não altera a rugosidade. Mas se eu incorporar uma quantidade maior de vanadato, altera a rugosidade. Então, eu preciso saber qual grupo é diferente de qual. Isso eu vou ver no pós-teste. Então, aqui nessa tabela, a tabela está contando para mim, nesses dados aqui, qual teste foi feito. Então, eles viram na ANOVA que tinha diferença entre os grupos, para rugosidade, para microdureza e para resistência à fratura, tá? E aí, a ANOVA falou que tinha diferença. Então, eu vou rodar um pós-teste. Nesse caso aqui, foi feito o pós-teste de Bonferroni. Então, esse teste aqui vai me falar que grupo é diferente de quem. E aí, eu também informo aqui que eu usei um valor de P, a minha referência para saber se tinha diferença estatística ou não, foi um valor de P menor ou maior ou igual do que 0,05. Então, a gente está falando todo esse rolê para contar para vocês que bater o olho num gráfico e numa tabela, o que eu vou ler primeiro? Título e legenda. O título vai me contar o que é isso aqui, então é comportamento mecânico de porcelanas odontológicas incorporadas com vanadato de prata. E lá na legenda eu já sei que a distribuição dos dados foi normal, porque eu estou vendo aqui que essa pessoa fez um teste paramétrico, que é a ANOVA, e que a ANOVA falou que tinha diferença entre os grupos, então essa pessoa rodou um pós-teste, nesse caso aqui foi o Bonferroni, que informou qual grupo era diferente de qual, e que ela usou como referência um valor de P de 0,05. Ok até aqui? Sim. Gente, se tiver difícil, pode falar. Então tá. Toda vez que eu faço um teste estatístico paramétrico, ou seja, a distribuição dos meus dados, dos meus valorizinhos era normal, eram os valores parecidos. Eu fiz um teste estatístico paramétrico, eu tenho que apresentar os dados em média e desvio padrão. Quer dizer, esse primeiro número aqui é a média dos grupos. Então, vamos supor que eu analisei 10 corpinhos de prova para cada grupo. Isso é uma média dos 10 corpos de prova. E esse daqui é o desvio padrão. Quer dizer, essa é a média. Mas os 10 corpinhos de prova desse grupinho aqui, eles podem variar os valores 1,4 para mais e 1,4 para menos. Lembra que eu medi lá os 10 dados e eu tenho vários dados numéricos. Eu tenho o valor máximo e o valor mínimo. Quer dizer, a média dos grupos está aqui no meio. Mas o seu valor máximo e mínimo vai ser, nesse caso aqui, ó, 1,44 para mais e 1,44 para menos, tá? Então, aqui está apresentado em média e desvio padrão. Toda vez que é teste paramétrico, tem que apresentar em média e desvio padrão, tá? Vocês vão entender isso porque a gente já vai falar dos paramétricos, dos não paramétricos, tá bom? Tá, então eu já tenho aqui, eu já sei que essa tabela aqui, os dados deu uma distribuição normal, esses são os valores de média, e esse é o valor do desvio. Se eu olhar, vamos aprender a olhar para os dados aqui, ó. Vamos pegar o dado de rugosidade. Se eu olhar que a rugosidade do controle da Noritake foi 1,74 e dos grupos incorporados com vanadato foi 3,04 e 3,56, o que já dá para eu imaginar com esses dados? Que a rugosidade, quando eu incorporo vanadato na cerâmica, ela aumenta. E muito, porque de 1,74 para 3 é um aumento grande, não é? Só que quem vai falar para mim se realmente existe diferença nesses dados, se eu posso afirmar
que incorporar vanadato deixa a cerâmica mais rugosa, quem me informa isso é o programa estatístico, que vai me dar lá o valor de P para eu ver se realmente tem diferença entre os grupos. Ok isso para vocês? Sim. Tá bom. Então, vamos lá. Aqui, ó, tá vendo essas letrinhas? Não tem uma letra aqui do lado do valor da média e desvio padrão? Eu preciso ler na legenda dessa tabela o que essas letras significam, porque é aqui que vai estar me falando qual grupo é diferente de qual. Então, aqui está me falando, na legenda da tabela, que as letras minúsculas iguais na mesma coluna, quer dizer, só coluna. Eu não estou comparando rugosidade com microdureza com resistência à fratura. Eu estou olhando só para rugosidade, é só para coluna. As letras minúsculas iguais, elas na mesma coluna indicam similaridade estatística dentro de cada porcelana, tá? E aqui tem o valor de P. Então, quer dizer, a letra igual indica que aquele grupo não tem diferença do outro. Similaridade estatística, ele é igual, ele não é diferente, tá? Então, eu tenho uma letra A no controle da Noritac, uma letra A aqui no 2,5% da Noritac, eu tenho letra B no 2,5% e no 5%. Se letras iguais significam que um grupo não é diferente do outro, eles são iguais, isso está me falando que tanto faz eu incorporar 2,5% de vanadato na cerâmica que não altera a rugosidade dela. Porque aqui, ó, letra A no controle, letra A no 2,5%. Quer dizer, posso incorporar 2,5% de vanadato que a rugosidade não vai ser alterada. Isso não me prejudica. Mas também tem uma letra B aqui, ó, no 5%. Quer dizer, incorporar 5% de vanadato na cerâmica já altera muito a rugosidade. Esses grupos são diferentes, a rugosidade aumenta demais. Por outro lado, tanto faz se eu incorporar 2,5% ou 5%, porque eu tenho uma letra B aqui, ó. Então, é assim que a gente vai interpretar a tabela. Para eu saber se altera muito a rugosidade incorporando 2,5% ou 5%. Quer dizer, 2,5% aumenta a rugosidade? Aumenta, mas ainda dá para considerar ali em relação à rugosidade do controle. Mas se eu incorporar 5%, aí o negócio pega, hein? Vai ficar rugoso demais, isso aqui não é bom. Mas incorporar vanadato, que é 2,5% e 5%, aumenta a rugosidade de qualquer jeito. Dá para entender essa interpretação da tabela? Sim, professora. Ok, então vamos aqui, ó, para resistência à fratura. A resistência à fratura do controle deu uma média de 0,18. Do 2,5 deu 0,20. Do 5% deu 0,19. É tudo letra A. Quer dizer, mesmo que eu incorpore vanadato nessa cerâmica, não tem alteração na resistência à fratura, elas continuam resistentes. Isso é bom para mim. Vocês conseguem perceber como é essa interpretação de resultado? E tá aí perfeito, Ana. Tá perfeito. Depois, na hora que você terminar, só que eu quero fazer uma colocação breve com eles. Ok, prof. Bom, então vimos como é uma tabela de dados que tiveram uma distribuição normal e eu fiz um teste paramétrico, tá? Assim é a tabela. Agora vamos descobrir se eu quiser apresentar esses dados como um gráfico, como que eu vou fazer? Então, a gente vem aqui, eu vou pegar aqui outros dados, tá, gente? Não são os mesmos. Então, primeira coisa, olhei uma figura e uma tabela, aquilo precisa me informar o que é, sem eu precisar ler o artigo ou o relatório, ou seja lá o que for, tá? Isso daqui está me falando que foi feita uma medida de unidades formadoras de colônia por mililitro de Enterococcus fecalis, quer dizer, é um teste antimicrobiano. Estou testando se meu material mata a bactéria Enterococcus fecalis.
em contato com cimentos endodônticos modificados com vanadato de prata, tá? Aí, toda vez que a distribuição dos meus dados deu normal e eu fiz um teste paramétrico, se for gráfico, eu vou apresentar isso como um gráfico de barras. E vocês estão vendo que tem tipo uma setinha, que não é uma seta, né? É um risquinho com 2 negocinhos assim. Eu não sei definir isso, gente. São as barras, tá? Essas barrinhas aqui, elas são o desvio padrão. Lembra do desvio padrão aqui nessa tabela? Então, quer dizer, a minha média dos 10 corpinhos de prova tá ali por 1,74, mas eu posso ter valores 1,44 para mais, 1,44 para menos. Nesse gráfico, tá aqui me mostrando que eu posso ter aqui uma variação de valores, que é o desvio padrão, para cima ou para baixo, né? Um valor maior ou menor. E aí, o que a gente olha aqui também? Aqui são os grupos, né? Tá me falando na legenda qual tipo de cimento é. Aqui tá me falando que o azulzinho é o controle, não tem vanadato aqui. O laranjinha tem 2,5% de vanadato, o cinza tem 5% de vanadato e o amarelo tem 10% de vanadato. Se essa barra do desvio padrão for muito grande, isso significa que eu tive uma variação muito grande dos dados. E aí isso pode ser interpretado como um problema dependendo do experimento que você está fazendo. Mas só para que vocês estejam cientes disso. Fiz teste paramétrico, a nova, com o pós-teste de Tucker ou Bonferroni, eu preciso apresentar os dados em barras com o desvio padrão, certo? Agora, eu vou ler na legenda desse gráfico quem tem diferença estatística de quem, tá? Eu já olho aqui, ó, não tem nenhum símbolo aqui no H+. Quer dizer, tanto faz eu incorporar vanadato que ele mata a bactéria igual o grupo controle, certo? Quer dizer, aqui eu não tenho ação antimicrobiana, porque não tem nenhum símbolo me indicando que tem diferença entre os grupos com vanadato e o controle. Vamos para essa outra marca de cimento aqui, ó. Aqui eu tenho 2 símbolos, certo? Eu tenho um asterisco e eu tenho umas linhas aqui que ligam um grupo ao outro. Vamos ler na legenda o que isso significa. O asterisco significa diferença estatística entre o grupo 0%, o controle, e os outros grupos experimentais. Então, eu sei que o cinza aqui, o 5% de vanadato, tem diferença do grupo controle. Ele mata mais bactéria. Com 10% de vanadato, tem diferença do grupo controle. Ele mata ainda mais bactérias, porque eu estou vendo aqui pela média que é um valor menor. Mas com 2,5% de vanadato não tem asterisco. Ele não mata a bactéria. Ele é igual ao grupo controle. Mesma coisa para essa outra marca de cimento aqui. Com 2,5% tem asterisco. Quer dizer, se eu incorporar 2,5% de vanadato nessa marca de cimento, já vai matar a bactéria. Se eu incorporar 5%, tem asterisco. Mata mais bactéria se eu botar 5% de vanadato. E mata ainda mais bactérias nessa marca de cimento se eu colocar 10% de vanadato. Vocês conseguem perceber isso? Então, isso eu vi lá no valor de P que o programa estatístico me deu, tá? Então, esse P era menor do que 0,05. E aí, eu também tenho essa barrinha aqui ligando os grupos. Isso representa a diferença estatística entre os grupos. Então, aqui tem uma barra ligando nessa marca de cimento os 5% com 10%. Quer dizer que o 5% matou bactéria? Matou, mas o 10% mata muito mais. E eles têm diferença estatística. Faz diferença eu botar 10% para matar mais. E aqui tem uma barra ligando 2,5% com o 10%. Quer dizer, o 2,5% mata a bactéria, mas o 10% mata muito mais. Só que não existe diferença estatística entre o 5% e o 10%. Quer dizer,
Se eu incorporar 5% de vanadato ou 10% de vanadato, mata igual, porque não tem diferença estatística. Ok isso para vocês? Me contem aí se está tudo bem. Sim. Conseguiram entender? Tá. Agora, a gente vai ver um gráfico com os dados de distribuição normal, só que olha o tanto de elemento que eu tenho aqui para interpretar. Olha o tanto de símbolo. Eu até abri esse gráfico maior aqui, tá? Mas não criemos pânico. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vi um gráfico, uma tabela, eu vou ler a legenda. Lá precisa estar me falando o que é. Então vamos lá para a legenda. A legenda está aqui, ó, figura 2. Isso aqui é viabilidade. Olha o tamanho da legenda. Por quê? Porque eu tenho muitos elementos naquele gráfico. Isso aqui é viabilidade celular de fibroblasto da gengiva humana. Quer dizer, as células ficaram vivas quando eu coloquei um material lá? É isso que está avaliando, tá? Esse material era o cimento endodôntico incorporado com vanadato, em várias concentrações. E aí eu coloquei aqui o teste que foi feito. Em quanto tempo esse teste foi feito? Ó, o N. Foi feito 3 corpinhos de prova para cada grupo. Os grupos eram esses aqui. Tá contando tudo na legenda, gente. Quem é o controle negativo? Quer dizer, o que é controle negativo? Ele não mata a bactéria de jeito nenhum. Eu quero saber se as bactérias estavam vivas lá. Quem é o controle positivo? Uma substância que mata tudo. Então, eu vou comparar se o meu cimento está mais perto de uma substância que deixa as células vivas, e eu quero que o meu cimento deixe a célula da gengiva viva, né? Eu vou botar um negócio na boca do paciente que mata a célula boa do paciente. Então, eu quero saber se o meu material, ele está perto de um negócio que não mata nada, ou se ele mata, e mata tanto quanto uma substância que é muito tóxica, tá? Aí, olha aqui, ó. O que está falando aqui? ANOVA e teste de Tuckey. Quer dizer, a distribuição desses dados era normal, eu fiz um teste paramétrico. A ANOVA me contou que tinha diferença entre os grupos. Então, eu preciso rodar um outro teste para falar qual grupo é diferente de qual. Foi o Tuckey, neste caso, tá? Como que a gente apresenta os dados quando é paramétrico? Média e desvio padrão, e aqui ele está informando qual foi a referência do valor de P, tá? Aí ele está me explicando agora o símbolo do gráfico, que asterisco representa a diferença estatística comparado com o controle negativo, quer dizer, aquele que não mata nada da bactéria. Se tiver asterisco, quer dizer que o meu material matou. E ele não é igual ao controle, aquele lá que não mata a bactéria, tá? Se tiver 2 asterisco, também representa a diferença estatística em relação ao controle negativo, mas num outro tempo de avaliação. Se tiver hashtag joguinho da velha, significa que teve diferença estatística do controle positivo. Se tiver letrinha A e B, letras maiúsculas iguais representam diferença entre os grupos, tá? Então, aqui já tá me contando o que são essas letrinhas. Então, nossa, encontrei um gráfico difícil demais de interpretar, gente. Como é que eu vou fazer? Vou olhar o que tá falando na legenda. E aí eu olho coisa por coisa, vou vendo, vou escrevendo. Aqui é os tempos de avaliação, aqui são os grupos, aqui é controle negativo que não mata nada. Então, aqui, ó, ele não matou bactéria. Aí eu vou ver quem aqui também não matou. Aqui, ó, esses que estão perto dessa linha pontilhada, matou 50% das bactérias. Posso usar isso? Olha o desvio padrão que eu falei para vocês, um desvio padrão alto. Olha como fica essa barrinha aqui, né? Não vou interpretar isso daqui com vocês, porque já é muito complexo. Eu só quero que vocês batam o olho num gráfico ou numa tabela e consigam saber se eu fiz um teste paramétrico, se os dados estão apresentados da forma correta, porque a gente já cansou de ver por aí artigo que foi feito teste paramétrico e a pessoa me apresenta um outro gráfico que é para o não paramétrico, entendeu? Então, é para vocês baterem o olho, conseguirem ler a legenda e interpretar. Ok, até aqui?
Ok, Bia. Então tá bom. Bom, aí eu falei para vocês que se os dados tiverem uma distribuição normal, a gente vai fazer um teste paramétrico, né? E vai apresentar os dados em média e desvio padrão, né? Só que e se a distribuição for não normal? E se o programa estatístico falar para mim que os meus dados estão tudo doido? Um mediu lá 10, o outro 5, o outro 3 e o outro 1. Não é uma distribuição normal das medidas, né? Eu tive valores variando demais. Então, eu tenho uma distribuição não normal e eu vou fazer testes, selecionar um teste lá para o programa me falar se existe diferença estatística e esse teste precisa ser não paramétrico. Então, primeira coisa, bati o olho nisso aqui, o que eu vou olhar? Título dessa tabela. O que é isso aqui? Isso daqui é o teste que foi feito, né? Concentração inibitória mínima, do vanadato e atividade antimicrobiana das porcelanas incorporadas com vanadato. Aí aqui tá falando que tipo de teste que foi feito para avaliar essa atividade antimicrobiana, não vamos entrar nesse detalhe. Bom, pessoal, excelente essa aula da Bia, né? Eu queria passar para vocês o seguinte sobre isso. O que acontece, gente? Agora vocês estão ouvindo, vocês falam assim, nossa, uma hora de estatística, eu não sei nem o que é rugosidade, eu não sei o que é incorporação. Calma, o que eu gostaria de dizer para vocês? Essa aula é para vocês focarem nesse momento que o gráfico é algo a ser interpretado. Pasmem. Eu e 70% dos nossos colegas chegávamos até o mestrado sem ler os gráficos dos artigos, até o doutorado, na verdade, sem ler os gráficos dos artigos. E a gente simplesmente pulava porque a gente não tinha disciplina de estatística. E essa estatística, nesse caso, gente, eu gostaria de dizer para vocês o seguinte, que é ideal que a gente tenha uma noção de estatística, né? Mas vai ter um momento em que vocês podem ter um estatístico para trabalhar para vocês. Quem vai fazer a conta, na verdade, não importa. O que importa é que o estatístico vai fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, o que você procura? Então, primeiro você tem que saber o que você procura. Depois que você fala o que você procura, ele vai te dar essa explicação desses testes. Mas por que a Bia está falando sobre isso justamente agora? Porque vocês estão pegando gráficos, artigos com gráficos, e para saber que isso tem uma interpretação. Então, ela deu essa primeira noção, essa aula. Semana que vem ela vai dar o resto da noção sobre isso, tá? Vocês não precisam sair dessa aula fazendo gráficos ou fazendo números. Uma outra evidência que demonstra isso é o seguinte, onde esses gráficos que a Ana Beatriz, esses resultados, onde que isso foi feito? Quem fez isso? Quem fez esse teste foi um dentista, um mestre, um doutor, no caso a própria Bia. Mas todas as teses, os de mestrado, de doutorado e de iniciação científica, existe, e essa parte, ela é importante. E ela demonstra o quê? Ela demonstra o que o cirurgião dentista pode usar, o que ele deve usar, o que está errado. Quando você entra no mercado de trabalho como dentista, você tem duas opções. Ou você tem capacidade de fazer uma leitura crítica, para encontrar as coisas que você vai usar, ou você acredita no vendedor. Nesse caso, geralmente, os vendedores, eles acreditam nas empresas. E as empresas vendem o que elas têm no estoque. Eu já contei 1000 vezes a história dos 100 implantes que eu comprei, 500 implantes que eu comprei. Fui num congresso, tinha 500 implantes, assim, a preço de banana, 500. Para 500, né, acho que era. Tinha 500 implantes a preço de banana, mas esse a preço de banana para comprar era um carro na época. É que ele estava tão barato, mas tão barato, que se eu fosse comprar normalmente, dava 2 carros. Se eu comprasse os 500 naquele momento, dava um carro, comprei os implantes, porque a empresa me vendeu. Uma semana depois lançou um modelo novo, muito melhor, ou seja, daqueles implantes eu tenho até hoje. Então, quando ela fala rugosidade, por que eu preciso saber quem que mata mais bactéria ou quem que mata menos? Porque você vai ter um paciente com um problema, com uma infecção, e você vai precisar indicar.
Eu estou falando isso mais até, gente, para o pessoal do primeiro ano, que não entrou em contato com a clínica ainda. Por que eu preciso saber qual que tem a maior dureza ou a menor dureza? Porque você vai indicar um material no paciente que vai precisar desse resultado. E o que é mais resistente à fratura? Você vai indicar para o paciente isso. Então, veja bem, tudo isso que a gente está explicando para vocês, que a Ana Beatriz explicou e nas outras aulas, essa estratégia de leitura para iniciação científica, não confundam, vocês não vão ser cientistas para ficar fazendo análise estatística dentro de um laboratório. É claro que quem gostar pode também. A aula da Ana Beatriz é uma coisa assim que os mestrandos e os doutorandos, eles pagam para fazer. E pagam caro demais. Então, vocês estão tendo uma oportunidade única, tá? Mesmo que vocês tenham ficado hoje com muitas dúvidas, porque muitos termos são diferentes, gráfico, os termos da estatística e termos de propriedade, rugosidade, bactericida, bacteriostático, essas coisas, é muito importante. Ana Beatriz, muitíssimo obrigada. Viu? Era o que eu gostaria de dizer. Espero vocês. Imagina, excelente a colocação, professora, porque às vezes falta, né, esse tato de lembrar